Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Spooky Click BR Explica aqui no YouTube. Hoje a gente vai fazer um pequeno adendo, uma pequena extensão aos episódios do Blurryface que a gente fez no nosso podcast. E uma das coisas que a gente falou foi sobre o Twitter do Blurryface, que era uma conta muito bizarra. E a gente percebeu que muitos de vocês se interessaram por esse tema, muitos de vocês também não estavam no fandom ainda e ouviram falar da conta do Blurryface, mas não sabem muito sobre, não sabem muito o que foi que aconteceu nessa época ou por que era uma conta tão bizarra. Então, depois de muito pesquisar informações sobre essa conta e sobre o que isso tem a ver com a banda, a gente conseguiu reunir todas essas informações para trazer aqui num vídeo para vocês. Então, esperamos que vocês gostem. Se vocês não escutaram os episódios do podcast, especificamente esses do Blurryface, recomendo que vocês escutem antes e aí venham para cá, porque daí tudo vai fazer mais sentido para vocês. Então, vamos lá tentar criar algum sentido e explicar um pouco sobre o que aconteceu nessa época, o que era esse Twitter do Blurryface. A gente vai fazer uma pequena linha do tempo, então vamos começar do começo mesmo. A conta do Blurryface no Twitter surgiu no dia 12 de janeiro de 2015, quando faltavam aproximadamente 2 meses para que eles anunciassem a tracklist, o nome do álbum e dessem a data de lançamento do Blurryface também. Essa conta só começou a twittar no final de fevereiro, mais precisamente no dia 21 de fevereiro de 2015. Nesse dia, o Blurryface começou a twittar, como eu já falei, e a primeira coisa que ele tweetou foi "Don't put my name on things". Não coloque meu nome nas coisas. Um pequeno parênteses, nesses prints que vocês estão vendo, todos eles, a data é de 2016. Então, eu acredito que não tenham achado o primeiro tweet oficial do Blurryface, porque a gente vai falar isso mais pra frente, mas o Blurryface apagava direto os tweets dele, e aí ele voltava de novo tweetando outras coisas, então deve ter sido difícil encontrar os prints originais da conta do Blurryface. Então não sabemos onde que tá esse tweet, se ele ainda existe na internet, não achamos. Mas ele continuou tweetando isso, esses tweets de 2016 são verdadeiros, ele realmente tweetou isso várias vezes depois. Porém, o primeiro tweet que ele fez acredita-se que tenha sido também a mesma coisa, "Don't put my name on things". E aí, com esse tweet, a gente retira algumas informações. A primeira é a primeira impressão que a gente tem do Blurryface. Ele de cara tava falando já que ele era muito louco e que não seria uma conta normal do Twitter. Porque, como vocês podem ver, ele não escreve que nem uma pessoa civilizada, ele tá sempre gritando, tá sempre putaço. Todos os tweets do Blurryface eram em caps lock. Nenhum deles era escrito certo, ou tinha letra faltando, ou tinha letra a mais, ou ainda, o que acontecia na maioria das vezes, ele não escrevia as palavras direito, ele escrevia, ele juntava duas palavras em uma, ou ele juntava metade de uma palavra com o resto da outra palavra, e você dava espaço nos lugares errados, era uma confusão danada, você tinha que ler umas 5 vezes um tweet do Blurryface para conseguir entender o que ele estava falando, mesmo que fosse, 3 palavras só. Então, não era uma missão simples. A outra informação é, o que quer dizer isso? "Don't put my name on things". A gente pode associar agora, provavelmente naquela época o pessoal não conseguiu fazer essa associação, mas a gente pode associar hoje como isso sendo referência ao fato de que eles estavam para lançar a tracklist e o nome do álbum é Blurryface. Então esse pode ter sido um jeito do Blurryface falar que ele não quer ser conhecido, que ele não queria que o nome dele viesse à tona, ele não queria ser apresentado ao mundo. Isso faz todo sentido quando a gente pensa no conceito do álbum Blurryface, sendo o Blurryface a personificação das nossas inseguranças, ansiedades, medo, depressão, ódio próprio, tudo isso. Tudo isso são os traços mais sombrios da nossa personalidade, aquelas coisas que a gente esconde e que a gente não quer mostrar para as outras pessoas, a gente não quer que os outros saibam que a gente é assim. Então o Blurryface queria continuar desse jeito, escondido, discreto, sem que os outros tivessem consciência da existência dele. Então ele não queria que o nome dele fosse colocado nas coisas, muito menos em um álbum que viria a se tornar um dos álbuns mais famosos dos últimos anos. Pode ter sido a isso que ele estava se referindo nesses tweets. Além disso, mais ou menos nessa época aí do começo da conta do Blurryface, o Blurryface tweetou que tinha muitos fakes e que vocês estavam mentindo e que só existia um Blurryface. Isso daí é referência a um negócio que começou a acontecer no Clique pouco depois da conta do Blurryface ser descoberta. E o Clique gosta muito de loucura e de teoria. O Clique começou a criar várias contas fakes do Blurryface. Tinha uma que ficou muito famosa e por muito tempo acreditamos que era verdade mesmo, que era 0001 BF 0001, seria um código binário. Só que aí o Blurryface fez esse tweet justamente para falar que todas as outras contas eram fakes, só a conta dele era mesmo verdade. E essas outras contas fakes do Blurryface estavam tweetando um monte de coisa também,
diferente, um estilo diferente do Blurface. Elas sempre foram meio suspeitas, mas o Clique não sabia no que acreditar, né? Tudo é possível com 21 Pilots, então a gente realmente acreditou em várias dessas contas aí, e daí o Blurface apareceu pra falar que era tudo mentira, fake news. Então isso foi mais ou menos na mesma época que ele começou a twittar também. Aí no dia 17 de março de 2015 foi o dia que aconteceu o anúncio oficial da tracklist, o nome do álbum e a data de lançamento do Blurface. Além disso, foi o dia que eles lançaram o primeiro single da era, o clipe de Fairly Local, então foi lançado nesse dia. E aí, a era Blurface teve início de fato, então a partir daí foi que a coisa começou a ficar muito louca e o Blurface começou a twittar de verdade. Um pouco depois disso, mais ou menos um mês depois, no dia 24 de março de 2015, o Blurface começou a ficar bem mais ativo no Twitter, e aí ele começou a dar favorito em vários tweets que continham a palavra stressed out. Podia não ser de gente do Clique, podia ser de um negócio totalmente aleatório, mas se tivesse a palavra stressed out, as palavras stressed out, ele ia lá e ia dar fave no tweet. E aí, provavelmente, o Clique, que acompanhou essa época, os privilegiados, já entenderam que ele estava querendo dizer alguma coisa sobre Stressed Out. Eles já tinham a tracklist do Blurface, então eles podem ter tido, né, a sacada de que ele estava dando pistas sobre o lançamento de Stressed Out. E foi exatamente isso. Essa foi a primeira pista que ele deu sobre o lançamento da música e do clipe. Aí no dia 25 de abril de 2015, aconteceu um negócio bem louco. O Blurface fez um Periscope por tipo uns 10 segundos só, e não tinha quase nada nesse Periscope, além de dava pra ver um carpete, né, tipo um cômodo da casa com um carpete, e tinha um papel, uma folha sulfite. O que estava escrito, a gente sabe hoje, que é um trecho de Stressed Out. Justamente o que diz: My name is Blurface and I care what you think. Essa foi a apresentação oficial do Blurface para o Clique. E tinha uma outra coisa muito interessante, se você analisasse esse Periscope, é que se você olhar para o papel, onde está escrito a letra de Stressed Out, você vai perceber que a letra é familiar. Tipo, a gente conhece aquela letra de algum lugar. Sim, é a letra do Tyler, como podemos comprovar aqui nessa letra de Holding On To You, escrita pelo Tyler. Se você comparar as duas letras, dá pra ver que é a mesma, ou seja, foi o Tyler que escreveu aquilo lá que tá lá no papel. Então, se existia ainda alguma dúvida de que essa conta do Blurface era oficial e que realmente tinha ligação com a banda e com os meninos, essa dúvida caiu por terra nesse dia 25 de abril de 2015. Além disso, o nome desse Periscope era I Care, escrito bem Blurface mesmo, tudo em caps lock. I Care, várias vezes escrito I Care, I Care, I Care. Também mais uma referência a essa letra de Stressed Out. E mais uma vez o Blurface reforçando a ideia de que esse eu era ele mesmo, né, o Blurface, então se apresentando para o Clique através desse Periscope. Outra coisa aconteceu nesse dia 25 de abril foi um tweet do Blurface que dizia: Not Sunday night, Monday night. I made them change it. Quer dizer, então, não domingo à noite, segunda-feira à noite, eu fiz eles mudarem isso. Hoje, a gente sabe também que isso daí era mais uma pista sobre o lançamento de Stressed Out. Segundo esse tweet do Blurface, originalmente era para Stressed Out ter sido lançada no domingo à noite, porém, o Blurface fez os meninos mudarem a data de lançamento e a música e o clipe iam ser lançados na segunda-feira. Então esse é um tweet muito poderoso, se você parar pra pensar, todo bizarro, misterioso, mas através disso ele tá falando o quê? Que na verdade a banda não é nem do Tyler e do Josh em si, é do Blurface. O Blurface faz o que ele quiser, ele que determina quando as coisas vão ser lançadas, ele lança quando ele quiser, e não importa se o Tyler queria que a música fosse lançada no domingo, porque ele foi lá e fez eles mudarem essa data. Então ele tá mostrando quão poderoso e o nível de controle que ele consegue exercer sobre o Tyler, sobre o Josh, sobre a banda como um todo, mas especificamente sobre o Tyler, porque a gente tá falando do Blurface do Tyler. Então, esse tweet por si só é um pouquinho assustador se você para pra pensar bem no que ele significa. Também no dia 25 de abril, um negócio bizarro começou a acontecer. O Blurface começou a ir atrás dos fãs que estavam seguindo ele e começou a mandar várias DMs falando don't follow me, don't follow me. E como se isso não fosse suficiente, pouco tempo depois de mandar essas DMs, ele ia lá e bloqueava os fãs. Eventualmente ele desbloqueou essa galera, mas o recado estava bem claro, né? Eu já tinha falado que eu não queria que meu nome fosse colocado nas coisas, muito menos eu quero que vocês me sigam, eu realmente não quero ser conhecido, eu não quero que meu nome saia pelo mundo, eu não quero que as pessoas tenham noção sobre a minha existência. Também no dia 25 de abril, o Blurface postou uma foto
toda rabiscada. Se você desse zoom, olhasse bem pra foto, você conseguia ler que estava escrito Monday Night. Então, de novo, Blurface fazendo uma referência à segunda-feira à noite. E aí, como se não fosse suficiente, mais tarde, nesse mesmo dia, os meninos atualizaram o layout do Twitter da banda. E adivinha que foto que eles botaram na header? Essa mesma que o Blurface já tinha postado antes. No canto esquerdo, não tinha rabisco nenhum, era um dos padrões do Blurface. Porém, no canto direito, tinha esse rabisco do Blurface. Aí dava pra ler claramente, estava escrito Monday Night mesmo, e que o que estava tudo rabiscado era exatamente a parte da foto que fazia divulgação do álbum Blurface. Então aquela coisa lá de comprem nosso álbum na pré-venda, comprem a nova merch que tem da banda. Tudo isso aí estava escrito nessa header dos meninos, nessa foto, e foi exatamente em cima disso que o Blurface rabiscou. Então, mais um indício de que não quero que esse negócio seja lançado, não quero ser conhecido, mas eu também tô controlando tudo porque eu manchei aqui o negócio, já que o álbum é meu, e eu tô falando que a música vai ser lançada na segunda-feira. Então, era isso mais ou menos que ele estava querendo dizer com essa história toda. No dia 26 de abril de 2015, Blurface postou uma outra foto no Twitter, de novo com a letra de Stressed Out. Dessa vez era a parte que fala "Come I'm never able to identify where it's coming from", uma das partes do rap de Stressed Out. E era uma foto bem estilo Blurface mesmo, toda distorcida, a letra estranha, meio ruim de ler, bem jeito Blurface de ser mesmo. Porém, de novo, se você desse zoom na foto, se você olhasse direito, ou só prestasse atenção mesmo no que estava escrito, você conseguia perceber que, de novo, era a letra do Tyler. Então, sim, Blurface é o Tyler. Isso a gente já sabe hoje. Outra coisa muito louca aconteceu no dia 26 de abril. Como se não fosse suficiente o Blurface ter começado a bloquear o clique, nesse dia 26 de abril, aparentemente, ele começou também a hackear as contas do Clique que tinham muitos seguidores. Por exemplo, o Skeleton Clique tweetou o seguinte: "I will tell you what to say", assinado Blurface. Então, em português, a gente traduz como "eu vou te dizer o que dizer", Blurface. Ou seja, mais uma vez o Blurface falando que ele tem total controle, total poder, ele é muito forte, muito poderoso. E agora, tipo, as contas não são nem de vocês, eu que controlo tudo, eu que mando nessa banda, então vocês têm muitos seguidores, por isso eu que vou falar pra vocês o que falar. Vocês não mandam mais em nada. Assim, a ideia disso era que parecesse que o Blurface hackeou essa galera, mas não sabemos se realmente eles foram hackeados ou se entraram em contato, o pessoal da banda entrou em contato com os fãs e mandaram eles tweetarem isso aí desse jeito. A aparência é o que importa, porque nesse caso é o conceito. E aí o conceito era justamente isso, o Blurface entrando no Clique, invadindo as contas do Clique e controlando também até o que as pessoas podiam ou não dizer. Aí no dia 27 de abril, o Blurface tweetou uma foto em vermelho, também toda distorcida, mas é uma foto com aqueles vários símbolos do Clique. Então, o símbolo de Feel Proud and Emotional, a própria palavra Clique, os padrões do Blurface sem as estampas preenchidas, várias coisas aí, referência ao 21 Pilots. Aí no dia 4 de maio, ele tweetou "Force their hand, drip, drip, drip". Ele tá falando que forçou a mão deles e drip, 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 que normalmente é associado ao sinal de gotas caindo, de chuva, alguma coisa derramando, sei lá. O que me chamou a atenção nisso aí que ele escreveu, primeiro foi o jeito que ele escreveu esse drip, drip, drip. Porque se você prestar atenção, as letras vão se separando. Ele não escreveu as 3 palavras do mesmo jeito. E aí a última ficou só o D e separado RIP, né? Que se você for ver, tá escrito D e separado RIP. D, RIP. E aí RIP, em inglês, a gente fala, é a sigla de Rest in Peace, que em português é Descansa em Paz. Aquele negócio que a gente fala quando as pessoas morrem. Isso eu achei um pouco assustador, porque eu duvido que tenha sido aleatório. Tem vários jeitos de você escrever uma palavra. Ele escolheu justamente um que formasse as siglas de que indica que alguém morreu. E a gente sabe que o Blurface tem tudo a ver com morte, depressão. Então eu achei isso um pouco bizarro e isso foi o que mais me chamou a atenção. De novo, né, a ideia de que forcei eles a fazer alguma coisa. Então, mais uma vez, o Blurface indicando o controle que ele exerce sobre os meninos e o poder que ele tem de fazer com que eles façam o que ele quiser, porque ele é mais forte do que o próprio Tyler, especificamente, já que é o Blurface dele. Agora, na foto que ele postou, tem um negócio muito interessante. A rigor é simplesmente a foto
de... Quem tem iPhone ou já viu a tela de ligação do iPhone vai entender. Tela que aparece quando você está ligando para alguém. E aí aparece vários ícones nessa tela. Se você for ver na parte do teclado, aparece exatamente esse íconezinho aí que tem na foto que ele deu zoom. E esse íconezinho aí do teclado é exatamente igual aos padrões do Blurryface. A única diferença é que no Blurryface os padrões são um pouco separados, mas o design é o mesmo. São 9 padrões, 3 em cima, 3 no meio e 3 embaixo. E eu duvido que isso tenha sido aleatório também, porque ele podia ter postado foto de que quer que fosse, mas ele escolheu justamente essa foto e dar zoom nesses padrões do Blurryface. Então eu achei uma coisa muito, muito perspicaz, muito inteligente. Do dia 5 ao 8 de maio, a atividade do Blurryface no Twitter ficou um pouco padronizada. Todos esses dias ele ficou tweetando letras de Ride, e era quase sempre a mesma letra. Então era o Taking My Time, ou I've Been Thinking Too Much, Help Me, era mais ou menos isso. Porém, além disso, ele também fez um tweet escrito várias vezes a palavra tomorrow, que quer dizer amanhã. Ele reforçando várias vezes, daquele jeito louco Blurryface de ser, gritando e falando muitas vezes que alguma coisa ia sair amanhã. E aí o Blurryface começou a se tornar muito previsível, porque ele deu um monte de dicas sobre o lançamento de Stressed Out, e aí realmente Stressed Out foi lançada no dia que ele falou. Então o pessoal já estava entendendo que ele estava basicamente falando que Ride seria lançada no dia seguinte. E aí no dia 8 de maio, ao contrário do que todo mundo acreditava, o Blurryface tweetou dizendo "You have won this time", quer dizer, vocês ganharam dessa vez. Ou seja, diferentemente do que aconteceu das outras vezes, com especialmente Stressed Out e Fairly Local também, a música não chegou, não foi lançada no dia que ele falou. Era como se o Blurryface fosse quem estivesse vazando as músicas dos meninos, porque antes, se eu não me engano, as músicas eram lançadas como tipo um áudio no YouTube com o padrão do Blurryface no fundo. E era primeiro o Blurryface que anunciava que a música ia ser lançada em tal dia, só depois que a banda ia lá e divulgava o lançamento da música. Então é como se o Blurryface estivesse vazando as músicas da banda. Só que não foi isso que aconteceu dessa vez com Ride. Ele disse que vocês venceram. Então, ou seja, a vontade dele não conseguiu ser feita. O 21 Pilots continuou lançando a música no dia que eles queriam e que eles tinham planejado mesmo. O Blurryface até então tinha exercido controle absoluto, total, sobre a banda e sobre as datas, sobre tudo, na verdade. Ele fazia o que ele queria e dane-se qual era a intenção do Tyler e do Josh quando eles idealizaram os lançamentos e o conceito lá do Blurryface. Mas, dessa vez, o Tyler conseguiu ganhar. Tipo, ele conseguiu lançar a música no dia que ele queria, não foi lançada ou vazada no dia que o Blurryface tinha anunciado no Twitter. Então, a gente pode entender aí que o Tyler começou a ganhar muito mais força e ele começou a realmente querer lutar contra o Blurryface, ele começou a revidar os ataques do Blurryface, e essa foi a primeira vez que ele realmente ganhou, porque Ride não foi lançada no dia que o Blurryface quis. Então, a partir daí, a história contada através do Twitter do Blurryface começa a contemplar o desejo do Tyler de lutar e de não simplesmente sucumbir direto ao Blurryface, que é mais poderoso que ele. Aí no dia 9 de maio de 2015, uns negócios muito, muito louco começaram a acontecer na conta do Blurryface. Foi o dia mais louco, eu acredito, dessa história da conta do Blurryface. Primeiro, o Blurryface postou 2 fotos com a letra de Ride, de novo com aquela desgraça de drip, drip, drip. Depois disso, o Blurryface fez um Periscope, de novo por alguns segundos, e também foi um Periscope vago, não tinha muita coisa a extrair disso tudo. Porém, nesse Periscope tinha um CD, e nesse CD estava escrito 21 Pilots, Blurryface. E essa foi a única utilidade do Periscope mesmo, ele só botou isso aí na câmera e depois desligou. Depois acho que ele entendeu que as pessoas tinham conseguido ler, ele foi lá e desligou a câmera e foi isso. E aí provavelmente isso foi uma pista de que o álbum Blurryface do 21 Pilots estava para ser lançado. Não foi só isso que aconteceu no dia 9 de maio, depois disso o Blurryface tweetou uma foto que estava escrito de um jeito diferente, né, na foto, mas enfim, estava escrito meaning in the pattern, que é significado no padrão. A gente pode entender que ele estava falando dos padrões do Blurryface, do álbum Blurryface, dando a entender que existe um significado por trás dos padrões. E depois disso, ele foi lá e tweetou: "Now you can find it, go find it", dizendo então, agora você pode encontrá-lo, vá encontrá-lo. Vamos juntar tudo. Bom, ele fez um Periscope com um CD escrito 21 Pilot Blurryface, depois ele falou que tinha significado no padrão, e depois ele mandou as pessoas irem encontrar alguma coisa. O que foi que aconteceu nesse dia?
Exatamente, o álbum Blurryface vazou, tecnicamente. Ele foi encontrado em um site chamado Ghost Tunes. O álbum estava disponível para compra, porém, mesmo se você não comprasse, você conseguiria escutar aproximadamente uns 30 segundos de cada uma das músicas do Blurryface. Logo depois que o álbum vazou, o Blurryface entrou em blackout, ele deletou todos os tweets dele, tirou o icon, tirou a header, ficou tudo preto, um icon tudo preto, uma header toda preta, não tinha mais nada no Twitter do Blurryface. Ele também deletou todos os faves dele, todos aqueles favoritos que ele tinha dado ao longo dos meses, ele deletou. Não tinha mais nada no Twitter dele. Provavelmente era isso que se resumia toda a existência do Blurryface, dar dicas sobre o lançamento da banda, sobre os lançamentos da banda, e nos últimos dias ele estava realmente fazendo isso, dando pistas de que o Blurryface álbum seria lançado em breve, e daí, tecnicamente, ele foi lá e vazou o álbum da banda. Mas não acabou por aí, o Blurryface é muito mais complexo do que isso, e ele provou isso quando ele voltou do nada para o Twitter no dia 11 de maio de 2015, só 2 dias depois desse blackout todo dramático que ele deu, dando a entender que estava morto. O que surpreendeu, o que chamou a atenção nesse dia, é que ele começou a twittar como um ser humano, como uma pessoa normal, civilizada. De novo, ele tweetou letra de Ride, ele tweetou Taking My Time. Só que ele tweetou normal, tudo em letra minúscula, tudo escrito bonitinho, palavras juntas, nada separado, o que foi estranho. E aí logo depois ele tweetou também de maneira normal a palavra tonight, então perguntando se seria hoje à noite. Pouco tempo depois, ele voltou a twittar que nem um doido, tudo em caps lock, as letras tudo errado. Ele tweetou foi o seguinte: I'm the one who should be verified. Eu sou aquele que deveria ser verificado. Agora eu tô chutando, porque eu não sei se foi na mesma época que aconteceu isso, mas é possível que ele estivesse fazendo referência à banda ter sido verificada no Twitter, ou ao Tyler ter sido verificado no Twitter, ou ao Josh ter sido verificado no Twitter. Um dos dois deve ter sido verificado no Twitter, ou a própria conta da banda, nessa mesma época. E aí o Blurryface ficou puto e falou que é ele que deveria ser verificado. Porque na cabeça dele, ele é a maior parte do Tyler, quem que, tipo, faz a banda é ele, né? Porque as letras são sobre ele que inspira o Tyler. E, tipo, o Tyler, na verdade, não existe, porque é ele que tá tomando conta do Tyler, então ele que deveria ter sido verificado. Nesse dia, o Tyler fez uma pergunta que foi a seguinte: Do you like them? Então, se você gosta delas. É possível que ele estivesse falando das músicas do Blurryface, que não tinha sido lançado oficialmente, mas é óbvio que ele sabia que tinha sido vazada, até porque provavelmente foi ele que vazou. Então, talvez seja referência a isso que ele falou. Ou talvez a outra coisa aleatória, mas acredito que estivesse falando das músicas do Blurryface. O queridão Blurryface foi lá e respondeu dizendo no. Taço também gritando. No dia 17 de maio de 2015, finalmente o Blurryface foi de fato oficialmente lançado. O curioso é que ele foi lançado 2 dias antes do originalmente planejado, do que tinha sido anunciado pela banda lá atrás. Eles anunciaram que o álbum seria lançado no dia 19 de maio, porém ele foi lançado no dia 17 de maio, menos de uma semana depois do álbum ter sido encontrado nessa plataforma aí, Ghost Tunes. Provavelmente, sei lá, impactos do vazamento, ou tava tudo planejado, mas eles não queriam falar pra gente, eles queriam fingir que eles tiveram que mudar a data por causa do vazamento do álbum, sem saber que foi o Blurryface. Mas a ideia aí tá clara também, que era pro álbum ter sido lançado num dia, mas o Blurryface foi lá, lançou no dia que ele queria, e aí a banda teve que seguir o baile e agir de acordo com a vontade dele, porque o álbum já tinha sido vazado mesmo, eles iam perder o hype depois de muito tempo. No dia 20 de maio de 2015, a conta do Blurryface ficou bem assustadora, porque ele tweetou o seguinte: You've got it and you've had it, I've had it with all of you. Que é o quê? Eu não sei exatamente como traduzir isso de um jeito que faça sentido em português, mas a ideia é que, tipo, vocês conseguiram, vocês agora conseguiram o que vocês queriam, provavelmente referência ao álbum ter sido lançado. E aí ele disse: E eu cansei de todos vocês. Mas isso não foi o mais assustador que ele fez nesse dia. Logo em seguida ele tweetou uma foto dos meninos de ponta cabeça no palco, dá pra ver os pés deles. E no tweet o Blurryface escreveu Hang them up, que quer dizer o quê? Enforque-os. E era uma foto de ponta cabeça do Tyler e do Josh, como se eles estivessem realmente enforcados.
Depois dessas mensagens muito assustadoras, o Blurryface entrou em um novo blackout. De novo, ele deletou todos os tweets, limpou os favoritos, tirou o icon, tirou o header, ficou tudo preto. E aí, de novo, a gente pensou, será que morreu? Será que vencemos? Porém, não, porque daí ele voltou no dia 28 de maio de 2015, com mais coisas muito loucas acontecendo. E foi nesse dia que ele postou uma foto dos padrões do Blurryface sem as estampas preenchidas, em um formato que indica um rosto. Então ele postou a foto do rosto do Blurryface, a foto do próprio rosto, vamos dizer assim. Só que não era uma simples foto. Se você olhasse, você percebia que tinha umas letras espalhadas por ela, umas letras aleatórias. E aí ficaram tentando descobrir que desgraça que eram essas letras, o que elas estavam querendo dizer, o que significava. E depois de muita investigação, os detetives do Clique descobriram que era o link para um site. Então, quem acompanhou a era Trent, mas não acompanhou a era Blurryface, está começando a entender de onde que vieram as coisas todas do Trent? Pois é, começou aí. O site era o seguinte, facesareablur.com. Então, literal, em português ficaria rostossaumborrão.com. Blurryface, rostos são um borrão, cara embaçado, enfim. Tudo referência ao nome dele, ao nome do álbum. Só que, mesmo depois que você montasse a URL desse site, ficavam umas letras sobrando. E aí, quando eles juntaram tudo, eles descobriram que além do site, tinha um site e um e-mail. E o e-mail era tib@facesareablur.com. Se você entrasse no site Facesareablur, apareciam algumas mensagens estranhas. Eu não peguei print disso porque chega uma hora que você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira no clique. Eu vi várias pessoas postando várias mensagens diferentes. E é possível que o site tenha mostrado todas essas mensagens em algum momento, depois que se atualizava, mas eu não sei. Então, pra gente não dar informação falsa, eu não darei informação sobre isso. O verdadeiro lance acontecia quando você mandava um e-mail. Quando você mandava esse e-mail, você recebia uma resposta automática dizendo "It's not over". Uma coisa curiosa sobre esse e-mail aí é que Faces Are Blur tem a mesma quantidade de letras de Fueled by Raymond e TIB pode ser também FBR. O Clique ficou analisando a quantidade de letras e esse endereço de e-mail, e parece que antes o Twitter do Blurryface tinha postado, talvez sem querer, talvez não, um link de um e-mail que começava com 3 letras e depois era @fueledbyraymond.com. E esse daí é 3 letras, @fueledbyraymond.com, e Fueled by Raymond tem as mesmas letras do que Faces Are Blur. Então é muito provável que isso fosse um indicativo de que esse e-mail era de alguém da gravadora dos meninos. Então até a gravadora estava por trás dessa insanidade toda, veja só. Eu não lembro da onde que saiu esse vídeo, eu não lembro se ele aparecia quando você entrava no site Faces Are Blur. Não era no e-mail, talvez aparecia quando você entrava no site, mas também saiu um vídeo na internet nesse dia. E o vídeo também chamava It's Not Over. Não foi o Blurryface que tweetou esse vídeo. Esse vídeo era bem bizarro também. Porque se você assistir o vídeo original, você vai perceber que ele começa com a introdução de Heavy Dirty Soul e uma voz distorcida no fundo que não dá pra entender nada que ela tá falando. É uma voz grave, porém uma voz distorcida, bem igual a voz do Blurryface mesmo ao longo do álbum Blurryface, nas músicas, só que não dá pra entender o que tá falando. No fundo, fica passando os padrões do Blurryface. Só que eles passavam de uma maneira meio fraca, meio não tão clara assim. Só que dava pra saber o que era. Também mais fraco ainda, mas dava pra entender mais ou menos o que tava acontecendo. Parecia que começava a formar um rosto. O rosto do Blurryface, que é formado pelos próprios padrões do Blurryface, sem o preenchimento. Era isso que acontecia no vídeo original. Porém, se você revertia o vídeo, acontecia um negócio muito mais louco. Primeiro que a introdução de Heavy Dirty Soul, que era o que a gente ouvia no começo do vídeo original, virava o final de Heavy Dirty Soul, quando já vai emendar com a outra música. Os padrões ficam bem mais nítidos, ficam bem mais claros. Dá pra perceber claramente não só que a voz do fundo é do Blurryface, como é o Blurryface em Stressed Out. Ele tá cantando a parte dele de Stressed Out. Também fica muito claro o rosto do Blurryface no começo. Logo no começo do vídeo revertido, você vê o rosto do Blurryface e depois disso vão passando os padrões do Blurryface também muito mais claros. E aí ficam só os padrões no final e é basicamente isso. Então o vídeo faz muito mais sentido se você revertê-lo. Se vocês nunca escutaram as músicas do Blurryface revertidas, escutem. Porém, escutem não de madrugada. Vale a pena pela curiosidade, porque é divertido e é interessante. Mas
também assustador.